Olá pessoal, Matheus Jesus aqui de novo, espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Projeto Estudare, no caso de Física, ok? Vamos dar continuidade às aulas de Cinemática, vamos dar continuidade na verdade à aula 1 de Cinemática, inclusive se você não viu ela, vê ela primeiro, né, antes de ver essa daqui, porque senão você vai ficar meio perdido, ok? Então começa lá vendo ela lá primeiro, porque lá a gente fala, por exemplo, do deslocamento, dos sinais lá que são importantes de entender, tá? Da distância total percorrida, a gente viu também outras grandezas e conceitos que você precisa saber direitinho, para conseguir entender de maneira mais aprofundada e detalhada o que a gente vai tratar aqui hoje, por exemplo, ok? Nessa aula a gente vai falar mais especificamente da velocidade, ok? E não tem como a gente falar de velocidade se a gente não fala de inclinação da reta. Ah, por que, Matheus? O que tem a ver reta? O que tem a ver inclinação de reta com velocidade? Tem tudo a ver, porque a partir do gráfico da distância percorrida, ou a partir do gráfico da posição em função do tempo, ou da distância em função do tempo, você consegue chegar na velocidade de um corpo. Tá? Isso é muito cobrado, por exemplo, no vestibular Enem. Né? Como você consegue analisar, como você consegue tirar a velocidade, por exemplo, de dados que você tem em relação à distância percorrida. Tá? Então você tem que entender que a partir da distância, a partir do deslocamento, a partir da posição, você consegue descobrir a velocidade, por entendendo como a posição, como o deslocamento varia no tempo. Ok? Então, dessa maneira, a gente pode começar lá indo lá para o nosso quadro. Vamos lá. Então, olha só. Ó, eu não acabei de falar para você que é possível se obter, é possível se chegar à velocidade de uma partícula por entendendo como a posição dessa partícula, como o deslocamento dessa partícula, ela se comporta com o passar do tempo. Né? Como que essa partícula está se movimentando? Para onde que ela vai à medida que o tempo passa? Ok? Então, como que eu poderia traduzir isso de uma maneira mais prática? Num gráfico, certo? Se eu tenho como saber, se eu tenho dados de como a posição de uma partícula, por exemplo, ela variou na direção X, ou na direção Y, ou na direção Z, sendo que tem que ser tem que ser uma direção ao mesmo tempo, porque a gente está tratando de movimentos unidimensionais, ok? Então vamos pensar, por exemplo, no eixo X. Se eu souber de dados, se eu tenho dados de como a posição de uma partícula varia no eixo X no tempo, ok? Eu posso criar um gráfico desse daqui. Então, por exemplo, ó, na prática aqui, ó, vou voltar aqui no que a gente estava falando na aula passada. Aqui na aula passada eu falei do deslocamento, falei também da distância total, da diferença entre as duas, né? Eu disse aqui, por exemplo, ó, que esse aqui era o meu eixo X, ó, tá? Unidimensional. Aqui era a minha origem estabelecida, o meu referencial aqui, tá? Minha origem, x igual a 0. E aqui eu tenho uma partícula, por exemplo. Essa partícula poderia ter saído daqui, de x igual a 0, foi para 10, ó. Depois ela variou e foi lá para menos 7, depois ela foi para menos 12. Então tá percebendo como que a posição dessa partícula está variando com o tempo? Tá certo? Só que aqui não tem o tempo aqui, não tem o tempo sendo representado aqui. O que eu vou começar a fazer agora, a partir de agora, é representar o tempo. Simplesmente eu vou pegar, por exemplo, esse eixo aqui, vou rotacionar ele 90 graus aqui e vou colocar no outro eixo o tempo, para mim poder ter uma visão maior de como que essa posição está variando. Ok? Quer ver aqui, ó? Vamos retornar aqui para você ver uma coisa. Ó. Então eu pego um gráfico como esse daqui, certo? E aí agora, a posição dessa partícula, ela sai aqui de 0, vamos pensar que essa partícula sai de 0 aqui, e ela vai fazendo um movimento assim, ó. Certo? À medida que o tempo vai passando aqui para a direita, né? Porque não tem tempo negativo, não tem segundos negativos, né? Mas tem segundos positivos, então ela, acima de 0 ali ela vai variando lá. Tá percebendo? E qual que é a informação que a gente tem aqui agora nesse exato momento? Hein? Ó, a informação que a gente tem aqui, vou colocar aqui, ó, azul. E essa partícula saiu da posição 0, tá? Ela saiu daqui, ok? Aí ela andou. Você percebe que a velocidade dela variou, né, com o passar do tempo. Tá? Eu vou mostrar por que disso agora para vocês, daqui a pouco. E ela chegou aqui lá no minuto, por exemplo, 14, ó. No segundo, né? No segundo 14 aqui, mais ou menos, ela chegou aqui aproximadamente 7 metros. Então, eu posso dizer que essa partícula, ela saiu, ó, de x igual a 0, ou seja, ela saiu da minha origem, e depois de 14 segundos sendo passados, ela foi lá para 7 metros. Olha lá. Tá entendendo? Sendo a unidade usada aqui, a unidade de metros. Certo? Então, aqui eu tenho a unidade de metros, e aqui eu tenho a unidade de segundos. Tá entendendo como é que eu começo a representar aqui agora as coisas? Tá? E é a partir disso que a gente vai chegar, então,
a velocidade. Então, continuando aqui, ó. Vamos fazer uns gráficos aqui, vamos fazer uns exemplos para a gente poder lapidar isso aí direitinho, de como a gente consegue tirar a velocidade de uma partícula ou de um corpo a partir do gráfico da posição em função do tempo. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó, e a partir disso também a gente vai conseguir equacionar a velocidade direitinho, tanto a velocidade média quanto a velocidade escalar média, ok? Então vamos lá, ó. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu tenho um corpo parado aqui em x igual a menos 4 metros. Então imagina que aqui na minha direção x, tá? Vou até colocar aqui as minhas unidades, as unidades que isso aqui tem que ser dito, ó. Metros, né, posição. A unidade no SI disso é metros. Tempo, a unidade disso aqui no SI é segundos, ok? Que a gente representa com S e o outro por M. Então vamos pensar que eu tenho uma partícula, um corpo parado aqui em x igual a menos 4 metros. E vamos fazer variar a posição dela no tempo, ou seja, vamos fazer a posição dela variar aqui, nessa direção aqui, ou seja, na minha ordenada. Né? Por quê? Por que eu digo que ela está parada de início? Porque ó, em t igual a 0, tá? Ela não tem componentes aqui ainda nessa abscissa aqui. Tá? Ela não tem componentes aqui nessa direção ainda. Então, em t igual a 0 no início, ela está aqui x igual a menos 4 metros. Ok? O que significa dizer na minha unidimensionalidade, ó, vamos voltar aqui em cima no exemplo que eu dei. O que significa dizer que ela está aqui, ó, parada aqui. Tá? Imagina que é uma mulher que está parada aqui. Ó. Beleza? Beleza, vamos fazer então agora essa mulher, essa partícula ou esse corpo se deslocar, certo? Vamos lá. Vou representar o deslocamento dela aqui agora, ó, nesse gráfico como um todo, como sendo uma reta. Você vai entender depois aí por que significa essa reta. Então vamos pensar que ela saiu de menos 4 e ela foi para cá. Ah, e aí, Matheus, o que significa isso? Para quem não lembra ou para quem não sabe. O que significa isso daqui? Significa dizer que, por exemplo, ela saiu de menos 4 e foi para 0. Ela foi para a minha origem. Tá? A origem, pelo menos, que eu estabeleci naquele caso. Tá? Pensa assim, pensa que isso aqui é um vetor, certo? Que ela está apontando para cá. E o componente dele aqui, ó, é o deslocamento que ele teve no eixo x. Tá? No caso aqui é um deslocamento positivo, né? Porque ela saiu de menos 4 e foi para 0. Então, 0 menos 4, ela teve um deslocamento positivo de 4 metros. Né? No caso, para cima aqui. A gente estabelece que aqui é positivo, aqui é negativo. Lembra da primeira aula? Aqui é positivo e aqui é negativo. Os sentidos, né? Em quanto tempo ela fez isso? Em quantos segundos ela fez isso? Ou seja, em quantos segundos ela andou esses 4 metros? É aqui, ó. Aí você olha essa componente aqui desse vetor. Tá? Que é essa direção aqui. Então, 5 segundos. Então, em 5 segundos, ok? Ela andou ali 4 metros. Tá entendendo a questão? Certo? O que significa dizer na minha prática aqui, ó. Na minha outra prática, né, na unidimensionalidade, que significa dizer que ela fez isso daqui, ó. Analisando aqui na unidimensão. Saiu daqui, ela andou e fez com que chegasse aqui a 0 metros, chegasse à minha origem. Beleza, vamos fazer variar mais. Tá? Pensa que ela não parou, certo? No mesmo tempo que ela chegou lá, já continua andando normalmente. Eu parei aqui só para mostrar para vocês, mas ela não parou. Agora imagina que ela faça isso daqui, ó. Ela vai, sei lá, pra cá mais ou menos, ó. Vamos lá ver o que aconteceu? Então, depois que ela fez esse movimento aqui, como que eu mostrei, né? Ela não parou, ela continuou. Ela foi lá para 6 metros, né? Ó, se eu colocar 6 metros no sentido positivo aqui, depois da origem. Se eu colocar uma reta aqui mais ou menos, a gente consegue analisar isso. Ó. 6 metros mais ou menos, né? Então, depois disso, ela saiu da origem e foi lá para 6 metros. Ok? Olha lá, saiu da origem aqui. Foi aqui para 6 metros. Em quanto tempo ela fez isso agora? Olha lá, ela não estava em 5 segundos, né, no momento que eu analisei aqui para vocês. Ela não estava em 5 segundos, aí ela foi aqui mais ou menos, ó, 14 segundos, né? Vamos pensar assim, se a gente estabelecer uma reta aqui, ó. Ó, parar uma reta aqui mais ou menos 14 segundos, né? Ok? Então, depois do quê? Depois de 9 segundos, ela chegou a x igual a 6 metros. Está entendendo a questão? E é a partir disso daqui que a gente consegue chegar à velocidade de uma partícula. Tá? Que eu vou mostrar agora para você. Tá? Só dando mais uma palhinha aqui, ó, mostrando para vocês na unidimensionalidade, para vocês entenderem isso aqui que é importante. Como que se relaciona esses gráficos com a unidimensão. Então, o que ela fez foi isso aqui. Ela saiu de menos 4, foi para 0. Ok? E foi lá para 6.
E ela fez tudo isso em quantos segundos? Em 14 segundos, que é o total que eu mostrei lá. Então isso aqui que ela fez. Então o deslocamento que ela teve total, um deslocamento total, tá? Foi 6 menos 4, né? Você pode até fazer aí o deslocamento aqui, né? O x final menos x inicial, 6 menos 4 vai dar 10 metros. Então ela andou 10 metros no caso. A gente vai ver isso com mais detalhe ali na frente, mas só que eu quero que você entenda isso agora. Ok? Tá entendendo a questão aqui, ó? Beleza? Então agora continuando aqui, vamos falar sobre a inclinação da reta. E o que você precisa saber aqui é que a inclinação de uma reta, a inclinação da reta, ela é um objeto, ela é um conceito matemático, certo? É um conceito que está lá na matemática que a gente pega para a física para ressignificar isso, certo? Para dar um significado novo para isso, tá? No caso aqui que a gente está analisando de um gráfico, por exemplo, de posição em função do tempo, tá? Um gráfico que descreve como a posição, como o deslocamento de uma partícula varia no tempo, a inclinação dessas retas aqui que a gente mesmo construiu, né? A gente mesmo deu o significado, a inclinação dela vai ser a velocidade, no caso a velocidade média dessa partícula, certo? Então a gente pode dizer que a inclinação da reta num gráfico da posição em função do tempo é a velocidade. Ah, Matheus, o que isso quer dizer no final de contas? Vamos ver aqui ó, agora. Primeiro de tudo, você precisa perceber que inclinação nada mais é que isso aqui, ó. Eu te pergunto, é meio lógico, é meio intuitivo, né? Às vezes a gente não tem coisa que a gente não consegue explicar, né? Ensinar, mas você vê, você consegue entender, sentir, vamos pensar assim. Né? Por exemplo, essa reta está aqui, certo? Em qual dos momentos que eu vou apresentar aqui, essa reta possui maior inclinação? Esse momento aqui, que ela está assim, tá? Ou esse momento aqui. Eu te pergunto, qual desses dois momentos que eu apresentei, a reta aí apresentada está mais inclinada? É bem lógico, né, que é esse momento aqui, ó. Essa reta está mais inclinada do que se ela estivesse aqui. Então você entende o que é uma inclinação? Uma inclinação você pode pensar o seguinte, você pode pensar em termos de ângulo, né, você pode pensar que a inclinação é o quanto mais essa reta está angulada em relação a esse eixo aqui, né? Vamos chamar ele de eixo x, que a gente está acostumado a chamar esse eixo das abscissas aqui de x, né, e chamar esse eixo aqui de y, né? Pode pensar o quanto essa reta está inclinada em relação a esse eixo x aqui, ó. Tá? Ou você pode pensar também que inclinação significa dizer que eu tenho uma bolinha aqui na ponta dessa reta, certo? Significa dizer que quanto mais ela está afastada aqui do eixo x, né, ou quanto mais alta ela se encontra aqui em relação ao eixo x, ó. Tá entendendo a questão? Você percebe também que inclinação também tem um pouco a ver com ângulos, né? Porque você perceba que à medida que a minha inclinação vai aumentando, esse ângulo aqui que eu posso chamar de θ, ou que eu posso chamar de alfa, ele também vai aumentando, né? À medida que ela vai diminuindo, esse ângulo também diminui. Tá entendendo o que é inclinação? Tá certo? Então, se você voltar aqui em cima, você já pode perceber que dessas retas aqui, ó, qual a que tem a maior inclinação? Né? A gente pode perguntar, qual dessas duas retas aqui tem a maior inclinação? Essa aqui, ó. Certo? Ah, Matheus, mas por quê? Porque se você colocasse elas juntas aqui, ó, vou colocar elas juntas para você ver, ó, numa mesma origem comum, ó. Olha lá. Você coloca elas juntas aqui numa mesma origem comum, você percebe que essa daqui está mais inclinada, né? Ou seja, ela está mais vergada para cá, né? Em relação a essa outra aqui. Tá entendendo o que é inclinação? E matematicamente falando, o que significa inclinação? É a divisão da variação que ocorre no eixo y aqui, ou seja, nessa direção, pela variação que ocorre no eixo x aqui, tá? Dados os limites de variação da própria reta. Ah, Matheus, o que significa isso? Vamos pensar assim, para a gente entender, pensa que essa reta aqui ela representa algo, ela representa, no caso, a mesma coisa que essa reta aqui representa. Ela representa como a posição ou como o deslocamento de uma partícula ela varia no tempo. Tá? Então vamos dar nome aos bois aqui, vamos mudar o nome desses eixos aqui, né? Uma vez que eu tenho que contextualizar essa reta aqui. Então x, que é a posição, né? No tempo. Então agora essa reta ela representa como a posição de uma partícula ou de um corpo varia no tempo. Vamos analisar aqui o que acontece. Você perceba que essa partícula ela sai da minha origem, né, de x igual a 0 e vai para onde? Mais ou menos aqui a x igual a 6. Né? Deixa eu colocar aqui. Ver. Olha lá, mais ou menos aqui. Olha lá, em x igual a 6. Né? Então ela saiu da origem e foi lá para 6 metros. Teve um deslocamento positivo. Tá? Em quanto tempo que ela fez isso? Ah, lá, vamos estabelecer aqui. Vamos colocar aqui, onde está aqui. 12 segundos, né? Então ela faz isso mais ou menos, olha lá, em 12 segundos. Tá entendendo a questão?
E o que a gente define, então, matematicamente, como sendo uma inclinação dessa reta? Como que eu calculo a inclinação dessa reta aqui, que vai ser a velocidade média? Dessa maneira aqui, ó. Vou chamar de m por enquanto, julgando que a gente não saiba o que é essa inclinação ainda. O que eu faço primeiro? O que eu coloco aqui em cima? É uma divisão, né, como eu disse. O que eu coloco em cima? Em cima eu coloco a variação que eu tive aqui, ó, no caso na minha posição. No caso sempre nesse eixo da esquerda aqui. No caso sempre o eixo das ordenadas que eu coloco aqui em cima. Olha lá. Então eu tenho que colocar a variação total que teve. Eu tenho que colocar o delta, né? Então eu tenho que colocar o meu delta x dividido pelo quê? Pela variação que eu tive aqui embaixo, no eixo das abscissas. Então, que é no caso o meu delta t. Tá entendendo? E aqui você já percebe algumas coisas aqui, ó, que é bem intuitiva. Quanto maior é essa variação aqui e quanto menor é essa variação aqui, simultaneamente, então quanto maior é esse valor aqui e é menor esse valor aqui, simultaneamente, maior é a minha inclinação. Né? Ou seja, o que significa dizer, por exemplo, que olha lá, eu tenho uma variação muito grande nesse eixo aqui, olha lá, num período muito pequeno de tempo. Né? Então, por exemplo, em apenas 1 segundo aqui ele variou já 12, entendeu? Então eu posso ter também, por exemplo, o caso em que eu tenho uma variação muito pequena aqui, certo? Num intervalo de tempo muito grande. Significa dizer isso daqui, ó. Por exemplo, ó. Então, em mais de 14 segundos aqui eu tive apenas um deslocamento aqui de 1 metro. Tá entendendo o que é inclinação? Entende? Então, e isso aqui, no caso, é a velocidade. Tá? Nesse caso em particular, nesse contexto que a gente está analisando de posição em função do tempo, é a velocidade. É a velocidade média. Tá entendendo a questão? Então, agora a gente já pode chamar isso daqui, ó, de V, média. Tá? Então, a velocidade média, tá? Que tem a velocidade média e tem a velocidade escalar média. A velocidade média, ela leva em consideração, tá, o deslocamento. A velocidade média ela leva em consideração apenas aonde a partícula estava e para onde ela foi. Tá? Então, ela usa-se do deslocamento. E a velocidade média também ela é uma grandeza vetorial, porque ela precisa dos sinais também para fazer sentido. Tá? Mas agora, vamos calcular aqui, ó, qual que é a velocidade média que essa partícula teve aqui dentro desse intervalo de tempo? Então vamos lá. Então qual que foi o meu delta x? Lembra lá, um delta sempre indica uma diferença entre uma posição final, no caso aqui, e uma posição inicial. Então vamos lá, ela foi para 6, né? Olha lá. Ela foi para 6 e saiu de 0. Ok? E quando ela estava em 6 metros, quanto tempo que estava acusando aqui, por exemplo, no meu cronômetro? Ou quanto tempo estava acusando aqui no meu eixo? 12, né? Então, olha lá. Então, 12 menos. E quando ela estava na origem, não estava contando nada ainda, né? Estava em 0 segundos, então está 0. Então, você percebe, né? Ó, percebe uma coisa aqui interessante. Quando ela estava em 6 metros, em relação à minha origem, 12 segundos se passaram. Então, os dois têm correspondência. Então, você sempre coloca o que corresponde um ao outro, né? Em cima e embaixo. E, quando ela estava lá em 0 metros, na minha origem, era o início da contagem do tempo. Você percebe a correspondência, né? Casalzinho, né? O casalzinho, né, de momentos e de espaços, né? Fica um embaixo do outro, um em cima do outro. Tá entendendo a questão? Isso é importante, hein? Então vamos lá calcular a velocidade média que ele teve aí. Então foi 6 menos 0. Olha lá, aqui é 6, então isso aqui vai acabar dando 6 dividido por 12. Ok? Então isso aqui é igual, olha lá, um pouco aqui. 6 dividido por 12, você pode dividir, por exemplo, por 6 em ambos os lados, você vai dar meio. Né? Então, ela teve uma velocidade média de meio. O quê? Qual que é a unidade de velocidade? Metros por segundo. Tá? Vou colocar aqui na forma de fração, né? Que fica melhor para a gente enxergar isso. Tá? Metros por segundo. Então, você está entendendo aqui? Assim, a gente já sabe o que é velocidade e tudo mais, mas é importante que você entenda isso aqui no gráfico. É importante que você veja isso aqui no gráfico. Né? E que você entenda que num gráfico de x em função de t, tá? A velocidade vai ser a inclinação dessa reta aqui. Tá? Também pode ser vista como a tangente. Tá ok?
Porque tangente nada mais é que seno de alfa, né? Pode pensar nesse ângulo. Tangente é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, quando você vai mexendo lá e brincando lá, você chega nessa relação aqui, ó. Tá? E é também a inclinação. É o ângulo, né? Como a gente falou também, que é o ângulo que existe aqui. Tá? Quanto maior a inclinação, maior é o ângulo. Quanto menor a inclinação, menor é o ângulo. Tá? Então, a velocidade média, ela nada mais é que isso. Ok? É uma grandeza vetorial. Tá? E leva em consideração apenas o deslocamento, né? Ou seja, leva em consideração a distância final e inicial da partícula de onde ela saiu e de onde ela foi. Ok? E agora sim que a gente pode então estar preparado para definir a diferença essencial entre velocidade média e velocidade escalar média. Vamos lá. E eu vou fazer uns gráficos aqui de novo. Ó. Vamos lá. Vamos colocar umas retas aqui de novo. Certo? Vou estabelecer aqui, ó. É que na verdade aqui essas retas vão representar como, de novo, como a posição de uma partícula varia no tempo, né? Da maneira como a gente tem discutido até agora. Vamos supor que ela faz isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Só. Ela faz isso. Ok. Ela faz isso. Ela faz isso. Depois ela faz isso. Vou voltar um pouco aqui, porque senão fica... Tá? E... assim. Beleza. Vamos brincar. Vamos calcular, então, a velocidade média. Eu quero a velocidade média. Cada um desses tempos aqui. Vou colocar aqui, ó. Tempos não. Vou colocar períodos. Certo? Período 1, período 2, período 3 e período 4. Vamos lá. Eu quero a velocidade média em cada uma dessas etapas aí. Tá? Vamos lá. Vamos na 1. Vou colocar aqui. Período 1. Vamos lá. Velocidade média, como a gente lembra, né? Velocidade média é a inclinação da reta aí no caso, que eu vou chamar de Vm. Vai ser igual, no caso aí, ΔX sobre ΔT. Certo? Ou ΔT. Vamos lá. E é igual. Vamos ver aqui, ó. A partícula que ela saiu de x igual a zero, né? Saiu da minha origem e foi lá para mais ou menos, ó, a gente pode pegar por aproximação aqui, não é muito preciso os meus gráficos aqui, mas dá para a gente ter uma noção, ela vai mais ou menos aqui, ó, para x igual a 7 metros, certo? Quanto tempo que ela demora para ir de 0 até 7 metros, né? Um deslocamento positivo que a gente vai ver ali. Aproximadamente aqui 4 segundos, né? Podemos até usar retas aqui, ó, para vocês verem que eu não estou mentindo. Tá mais ou menos aqui, né? 7 metros e ela faz isso, ela mais ou menos em 4 segundos. Ok? Então vamos lá. Vou colocar isso no gráfico. Vou colocar isso na equação, perdão. Vamos lá. ΔX, que é o meu x final. Eu escrevo x final menos o meu x inicial. Lembra lá da aula 1? Ok? Por um tempo final, ou seja, tempo final menos tempo inicial. Olha lá, essa é a velocidade média. Tá? Interessante vocês notarem isso daqui, ó. X final está para t final, assim como x inicial está para o t inicial. Então você divide cada uma dos espaços finais pelos seus tempos iniciais, pelos seus tempos finais e os seus espaços iniciais pelos seus tempos iniciais. Está entendendo a questão? Um está por outro, não é uma regra de 3, né, mas você divide cada um deles, tá, em cada posição. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver. Então lá, x inicial, qual que foi o x, perdão, qual que foi o x final aqui, desse período 1? Foi 7, né? Menos, que é uma diferença, né? Qual que foi o x inicial? Partiu da origem, então é 0. Então quando ele estava em 7 metros, qual que é o tempo que estava? Qual que é o tempo que estava curando lá? Qual que é o tempo que estava mostrando meu gráfico? 4. Né? 4 segundos, ela. Né? Lá. 7 tinha 4 segundos. Menos em 0, na origem. 0, né? Porque é o início dos tempos. Lá. Então, posso dizer que a inclinação dessa reta nesse período, ou seja, que é a velocidade média, é importante que você coloque, você vai ver por quê, é mais 7 sobre 4, ok? Metros por segundo.
Tá entendendo a questão? Metros por segundo. E o sinal, Matheus? Vamos dar uma atençãozinha rápida aqui por sinal, porque ela é extremamente importante, porque ele dá muita informação pra gente. Dizer que essa velocidade é positiva significa dizer, por exemplo, que essa partícula ela está tendo um deslocamento positivo. Matheus, mas por quê? Você pode perceber aqui, perceba aqui, por exemplo, na própria equação da velocidade, você já percebe. Percebe, por exemplo, que aqui, o que pode dar positivo ou negativo aqui? O tempo, por exemplo, esse ΔT aqui ele nunca pode dar negativo. Por quê? Porque ele não está sempre, o tempo ele não está sempre no sentido de aumentar os seus valores aqui. Né? E o ΔT não é sempre um tempo final menos um tempo inicial, então sempre então, eu vou ter valores positivos para esse ΔT, porque os da frente aqui sempre vão ser maiores do que os de trás, né? Se ele está sempre aumentando para a direita aqui. Então, esses valores de ΔT aqui sempre vão dar positivo. Só que os meus ΔX, ou seja, os meus valores de posição, eles podem dar negativo. Né? Eu não representei aqui o sentido de o eixo de baixo aqui de x, né? Mas ele pode dar negativo. Né? Se o x final for menor que o x inicial, ele vai dar negativo. Então, a moral da história aqui é o seguinte. Isso daqui, o sinal da minha velocidade, ele sempre vai ser o mesmo sinal do que? Do meu deslocamento. Então, dizer, por exemplo, que uma partícula tem velocidade positiva, né, tem uma velocidade média positiva, significa dizer, então, né, diretamente que ela está tendo um deslocamento positivo. Ou seja, vamos voltar aqui em cima, aqui, significa dizer que ela teve um deslocamento naquele caso ali, naquele período de tempo, né, que foi calculada a velocidade, para a direita aqui do meu eixo x. Certo? Ou seja, para a direita da minha origem, ou seja, no sentido de aumento dos meus valores de x. Tá certo? E aí, automaticamente, se ela tem uma velocidade média negativa, significa dizer que ela tem um deslocamento, né? Ela está tendo um deslocamento naquele período de tempo para a esquerda, ou seja, para a esquerda da minha origem. Ou seja, para o sentido aqui em que diminuem cada vez mais os meus valores de x. Então, você está entendendo a questão? Aqui é importante, na velocidade média, você estabelecer o sinal, porque ele diz para você como a partícula, acima de tudo, ela está se movimentando, para que sentido ela está se movimentando e com que rapidez ela se movimenta. Então, é aí que está a informação da velocidade, a informação que ela te dá. Está entendendo a questão? Então, ela te dá a informação de como a partícula está se movimentando, com que rapidez, no caso, né? E para que lado, para que direção, né? Para que sentido ela se movimenta. Entendendo? E esse sinal diz tudo. Tá? E, de novo, repito que isso aqui é muito importante. O sinal da velocidade média, ela indica diretamente, né, também o sinal do deslocamento. Automaticamente, se a velocidade média ela é positiva, o deslocamento da minha partícula é positivo, né, em relação à origem que eu estabeleci. Se o sinal é negativo, o deslocamento da minha partícula está sendo negativo, ou seja, no outro sentido. Tá certo? Então, beleza, vamos continuar aqui. Vamos fazer os outros aqui. Então, 2 aqui. Vê lá o que está acontecendo no 2. Matheus, mas que coisa esquisita aquilo ali, né? Você já está percebendo, né? Vamos lá. Velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Beleza? Isso final não vou colocar, né? Já vou fazer direto. Vamos lá. E aqui nesse caso, beleza. Ela saiu aqui então. Eu não coloquei aqui, mas... não coloquei preciso aqui, mas ela está saindo de x igual a 7 metros. Tá? Ela está em 7 metros. Só que veja bem, dentro desse intervalo de tempo, o que aconteceu? Ela não está em 7 metros aqui aproximadamente? Então, beleza. Então, o x final dela que ela teve aqui, nesse período, foi 7 metros. Então, 7 menos. E ela estava onde? Estava em 7. Ela não saiu daquela reta, digamos assim. Ela não saiu dessa reta que ela estava aqui. Tá? Ela está naquela reta ainda. Beleza? Em que intervalo de tempo que ela fez isso? Então ela saiu, ela estava em 7 metros, né? Então ela saiu de 4 segundos, tá? E foi até aqui, aproximadamente 9 segundos, né? Podemos ver aqui, 9 segundos, beleza? Então vou colocar aqui, Então o tempo final foi 9 menos 4, né? Onde ela estava lá, o tempo onde ela estava enquanto ela estava em 7. Só que perceba, ela não saiu do lugar. Tá entendendo a questão? Ela não saiu do lugar em momento algum. Durante esses 5 segundos aqui que ela tava, que se passou aqui, ela não saiu do lugar. Por quê? Porque a posição inicial e final dela são iguais. Ou seja, então isso aqui dá 0. Tá?
Então, na realidade, ó, a inclinação dessa reta aqui, ela é 0. Tá? No caso aqui, em termos da minha unidade, é 0 metros por segundo. Tá entendendo? Então, quer dizer que ela não saiu do lugar. Então, a velocidade dela sempre foi 0 durante esse período de tempo aqui, durante esses 5 segundos aqui. Então, uma inclinação 0 significa dizer um deslocamento 0 aqui nesse caso. Então, uma velocidade igual a 0 significa dizer que ela não saiu do lugar. Teve velocidade. Isso é bastante lógico, né? E no gráfico significa, no gráfico, na prática, é isso daqui, ó. Então, uma velocidade 0 implica em um deslocamento nulo. E no gráfico significa isso daqui. Tá entendendo a questão? Então, lá, vamos agora para o 3. Período 3. Ver qual que é a informação que ele nos traz. Vamos lá. Velocidade média, né? Dele, né? Que é ΔX sobre ΔT, que é a minha inclinação. Vamos lá. Agora aqui eu vou colocar uma reta aqui para ajudar a gente, ó. Então, olha lá, ele saiu aqui mais ou menos de x igual a 7 metros, né? Mais ou menos não, mas é x igual a 7 metros. Aqui não deu na reta aqui, né? Mas vocês entenderam. Então agora ele sai de x igual a 7 metros e vai para onde, ó? Vai mais ou menos aqui para x igual a 2. Certo? Então ele estava lá em x igual a 7 metros e voltou agora, né? Percebe que ele voltou, né? Ele diminuiu em relação à origem. Então você já percebe que ele teve o quê? Um deslocamento negativo. Então vamos lá. Né? E foi para x mais ou menos igual a 2 aqui. Beleza? E aí ele fez isso aqui também, ó. E período de tempo? Olha lá, aproximadamente 9, né? Vamos colocar aproximadamente 9 ali. Até 11. Ok? Então eu quero, nesse caso, né, eu estou analisando essa parte aqui. Ok? Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá. Então qual foi a posição final dele aqui, ó? Onde ele estava aqui no 11 segundos. Qual que foi a posição final dele? 2, né? Ele saiu lá de 7 metros aqui em cima e foi para 2 aqui, ó. Né? Ele saiu daqui e foi para cá. Então, 2 menos 7, na definição de deslocamento. Tá? Quando ele estava em 2 metros, né, para onde ele foi, quantos segundos se passaram? Né? Ou seja, quantos segundos estava lá marcado no meu gráfico? 11. Ok? E quantos segundos estava marcado quando ele saiu lá em 7 metros? 9. Certo? Beleza, então vamos lá calcular. 2 menos 7, 5, né? Menos 5. Menos, né? Porque esse número é menor. Vamos lá. Menos 5 dividido por 11 menos 9, que é 2. Certo? Olha lá. Então isso aí no caso é menos 5 sobre 2 metros por segundo. Tá entendendo a questão? De novo, vamos analisar aqui agora esse sinal. O que esse sinal quis dizer para mim? Esse sinal está dizendo para mim que a minha velocidade ela é negativa, tá? E está dizendo para mim o seguinte, que essa partícula agora ela se deslocou num sentido contrário que ela teria se deslocado aqui, ó. Né? Aqui eu não tive um deslocamento ΔX, certo? Positivo, tá? Agora esse sinal aqui me indicou que o ΔX aqui, ó, foi negativo, tá? Foi negativo em relação à origem que eu estabeleci, em relação, tá, a esse deslocamento aqui, por exemplo. Tá entendendo? Então esses sinais eles significam isso. Então a velocidade média ela me dá tanto, então, o módulo, né, da velocidade, né? Quantos metros está se variando por segundo, né? Quantos metros está, no caso aqui, se adicionando ao meu deslocamento por segundo. Né? Então é por isso que ele está aumentando aqui no eixo x, né? Então está no sentido de aumento, né? Porque eu tenho uma soma aqui, né, de metros a cada segundo. Né? Então está aumentando os metros que ele está subindo aqui a cada segundo. Tá? Aqui, por exemplo, no caso, ela está retirando, né, esses metros, né? Por isso que ele está voltando, né? Tá entendendo a questão? Né? Aqui ele estava em 7, e agora aqui a cada segundo, né, ele diminuiu 5 dividido por 2 metros a cada segundo que se passava desse 7 aqui, de modo que até que no final desse período ele chegou a 2. Tá entendendo a questão? Né? O que está significando esses sinais aí, e como eu relaciono ele lá com a minha posição, né, com o meu deslocamento aqui?
Tá entendendo a questão? É importante você entender isso. Vê de novo isso daqui, tá? Eu tô sendo um pouco meio maçante, eu creio, mas é importante, você precisa entender isso aqui. Se não entender, infelizmente, você não vai ter tanta facilidade para resolver, ou pelo menos não vai entender, né, mais para frente, ok? Ah lá, Matheus, e agora? O período 4 aí, vamos lá ver. O que está acontecendo nele aí? Ah, a gente já descobriu o que significa isso aí, né? Olha lá, é uma reta, tá? Uma reta que, claro, todos isso aqui são retas, né? Mas aqui no caso é uma reta que ela é nula, não tem inclinação. Né? Você pode pensar que ela tem a mesma inclinação do que esse eixo aqui embaixo, então é nula. Então a velocidade, qual que é a velocidade? É zero. Né? Não tem velocidade. A velocidade média aí é zero. Tá? Então, ter uma velocidade média zero significa dizer que a partícula não saiu do lugar. Entende? Tá entendendo? Tá? Então essa é a velocidade média. Não tem muito segredo. A velocidade média ela é uma grandeza vetorial, digo de novo. Tá? Ela exige que você dê esse sinal aqui para ela para indicar também o deslocamento e tudo mais. E todas essas informações que a gente discutiu aqui. E a velocidade escalar média ela é mais simples ainda. Quer ver? Ó? A velocidade escalar média ela diz o seguinte. Eu vou chamá-la aqui de S, tá? Para a gente diferenciar aqui do V, né? Porque no caso aqui é velocidade escalar média, velocidade média, então não vou colocar o V média para todas as duas, vou colocar então um S média, tá? Ela é igual, ó. Agora, a grande diferença entre as duas aqui também é uma mudança no espaço, certo? Mas em sentidos diferentes, quer ver? Ó. Em vez de ser um deslocamento aqui em cima, ela é uma distância total percorrida, certo? Lembra lá na primeira aula que a gente falou da grande diferença que existe entre distância total percorrida, certo? Opa. Distância total percorrida. E deslocamento, a gente viu que existe uma grande diferença entre distância total percorrida e deslocamento. O deslocamento, como a gente viu aqui, ele só exige, né, de você que você saiba a posição final e a posição inicial. Já a distância total, ela leva em consideração toda a distância que você percorreu. Tá? Por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, né, imagina você está aqui, tá? E aí você veio para cá. Existem milhões de maneiras de caminhos que você pode chegar nesse local. Eu vou chamar de posição 1 e posição 2. Você pode, por exemplo, seguir uma reta. Né? E é o que, no final de contas, o deslocamento te dá. O deslocamento te dá como se fosse uma reta. Né? Por quê? Porque ele exige só a posição final, x2, e a posição inicial, x1. Só que a distância total percorrida, ela leva em consideração o que você andou. Por quê? Porque você poderia fazer isso aqui, por exemplo. Você poderia dar uma volta assim, você poderia fazer isso aqui tudo, ó. E aí sim você chegar aqui. O deslocamento, por sua vez, ele só te exigiria de novo a posição final e inicial. Só que a distância total percorrida, ele te exige que você fale tudo isso aqui que você andou. Tá entendendo a diferença entre distância total percorrida e deslocamento? Tá, o deslocamento, ele vê isso tudo aqui e não tá nem aí. Ele julga como se fosse uma reta mesmo. Ele pega ali o caminho mais rápido entre esse deslocamento que você fez. O caminho mais rápido é essa distância que você percorreu, que é uma reta aqui no caso. Tá? Mas a distância total ele te exige que você fale cada passo que você deu aqui, cada metro que você andou aqui. Então, existe uma grande diferença então, entre a velocidade média e a velocidade escalar média. A velocidade escalar média então, é a distância total percorrida pelo intervalo de tempo que você usou para percorrer isso. Tá? E a distância total percorrida, por exemplo, ela não tem sinal. Certo? Ela não te exige um sinal, porque cada ponto aqui você vai ter um sentido diferente, uma direção diferente para o teu movimento. Então não faz sentido você estabelecer um sinal para isso. Tá? Faz sentido você estabelecer para o deslocamento, porque o deslocamento aqui você pode estabelecer como para cá positivo e para cá negativo, aí você consegue. Mas a distância total não. Então automaticamente a velocidade escalar média ela não tem sinal. Tá? Então é uma outra diferença entre a velocidade média e a velocidade escalar média. Tá? A velocidade média ela te exige o sinal, porque te dá bastante informação. Tá? Mas a velocidade escalar média, por ser um escalar, ó, ela não te exige sinal. Aí a distância total percorrida pelo ΔT. Existem momentos, existem casos, é claro, que velocidade média e velocidade escalar média são iguais. Tá? Mas vão existir momentos que elas não serão iguais. Tá? Existem mesmo, são vários. Ok? Que a gente vai ver em exemplos aí. Beleza?
Agora eu tenho um exercício aqui, só que eu vou dar esse exercício na próxima aula. Vou fazer melhor, tá? Tira um print da tela aí, tira um screenshot da tela aí, para você fazer esse exercício aqui, ó. Faz ele aí, tá? Se você não conseguir fazer, manda lá no fórum e tudo mais, mas creio que você vai conseguir fazer sim. Tá? Aqui, por exemplo, ele te dá uma diferença lá, né? Ele te pede a diferença, qual é a velocidade média desse automóvel, qual é a velocidade escalar média, desenha o gráfico de x em função de t, tá certo? Ok? Ele vai te pedir para você fazer tudo isso aqui que a gente olhou aqui, tá? E aí na próxima aula a gente resolve ele aqui, já começa por ele e já vai entrar também nas relações de aceleração e tudo mais. Ok? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima aula. Já já tá aí a próxima aula. Falou!